Este curso ele tem como principal objetivo mostrar como que podemos usar macros de programação APDL diretamente no Workbench mecânico. E essas macros serão usadas para algumas operações avançadas, recursos que não temos disponíveis diretamente na interface, como por exemplo, alterar o tipo de elemento ou mudar alguma opção avançada de contatos e mesmo recursos de programação. Dessa forma, o curso ele se divide em duas etapas principais. A primeira delas, nós falaremos a respeito de conceitos fundamentais da linguagem PDL, mostrando como que a sintaxe dos comandos e as principais operações para definição de características de elemento, obtenção de parâmetros e comandos de controle de processo. E por fim, teremos uma etapa focada no uso diretamente dessas macros no ambiente Workbench para fazer modificações na geometria, contato ou mesmo na simulação e resultados. O principal pré-requisito para este curso é um conhecimento prévio do Workbench mecânico introdutório. É importante que o participante já saiba fazer as operações fundamentais no software, como gerar malha, definir condições de contorno e obter resultados. Embora não seja obrigatório, é altamente recomendado que o participante também tenha conceitos básicos de não linearidade estrutural, uma vez que muitos dos recursos avançados que serão incluídos via PDL estão associados a esse tipo de comportamento. Quando adquirimos o software ANSYS, a licença disponibiliza duas interfaces principais de trabalho. A primeira delas é o mecânico APDL, conhecida também como ANSYS Clássico, por ser a interface original da ferramenta. E temos também o Workbench mecânico, que é a interface usada mais atualmente. Ambas as interfaces possuem logicamente as suas características e cada usuário é livre para utilizar aquela na qual se sente mais confortável. Existem usuários que estão acostumados a trabalhar no mecânico APDL já há bastante tempo, outros que preferem trabalhar no Workbench mecânico e até mesmo aqueles que trabalham em ambas as interfaces de acordo com o momento, de acordo com o tipo de simulação que venham a fazer. Logicamente que cada interface possui os seus pontos fortes e pontos fracos, e isso deve ser levado em consideração na hora de utilizar uma delas. Quando comparamos graficamente aqui as duas interfaces, podemos ver aqui o lado esquerdo o mecânico APDL, a direita o Workbench mecânico. A interface Workbench é realmente a interface mais atual, mais moderna da ferramenta. Inclusive, esta interface é que recebe a maior parte das novidades a cada nova versão. Por sua vez, o mecânico APDL mantém essa mesma interface já há algumas versões. Não existem grandes investimentos da ANSYS em termos de mudar essa interface. Porém, cabe ressaltar que ambas utilizam a mesma base. Então, todos os recursos de solução, como tipo de elemento e materiais, que venham a ser incorporados em uma nova versão, podem ser utilizados em ambas as interfaces. Considerando que o Workbench mecânico já é conhecido pelo participante do curso, faremos uma rápida apresentação de como que o mecânico APDL pode ser usado. Temos, logicamente, o trabalho diretamente pela interface gráfica, onde podemos buscar do lado esquerdo, em uma série de menus, quais são as operações que precisam ser executadas. Muitas delas vão abrir janelas que permitem a entrada de argumentos e parâmetros para, por exemplo, definir uma condição de contorno. E além disso, é possível trabalhar nessa interface por meio de comandos. Isso pode ser feito através de uma linha de comando que está disponível diretamente na interface do programa, onde podemos digitar uma instrução com seus respectivos argumentos e executar essa operação diretamente. Ou podemos trabalhar com um programa. Nesse caso, será desenvolvido todo um programa que inclui desde a parte de criação de geometria até o pós-processamento, que poderá ser lido diretamente na interface. Independente da metodologia, pela linha de comando ou por um programa, e ambas trabalhamos com a PDL, que corresponde a ANSYS Parametric Design Language, que é a linguagem reconhecida pelo solver ANSYS. Podemos fazer uma comparação entre as duas interfaces, avaliando os seus pontos fortes e fracos. Começando com o mecânico APDL, nós temos como principais vantagens o acesso direto a todos os recursos do software. De acordo com a licença disponível, nós conseguimos acessar as suas funções diretamente pela interface. E além disso, por permitir o uso de linguagem de programação, nós conseguimos fazer uma série de operações avançadas, como por exemplo condicionais ou loops. Isso é uma grande vantagem em algumas aplicações. Por outro lado, é uma interface de uso mais complexo, a curva de aprendizado é muito maior. Existem muitas operações que são feitas de maneira manual e tudo isso torna a operação no mecânico APDL um pouco mais lenta, não tão eficiente.
Por outro lado, o Workbench Mechanical tem uma interface muito mais simples, muito mais amigável. A curva de aprendizado é muito menor, o usuário já consegue desenvolver uma simulação muito mais rapidamente e traz uma série de outras vantagens também, como uma integração com outros softwares de CAD que permite trazer uma geometria já desenvolvida para a simulação e até mesmo com outras físicas. Além de uma série de recursos que agilizam a análise. Voltando ao exemplo do contato que já falamos, no caso do workbench mecânico, nós temos ferramentas que conseguem detectar o contato automaticamente. Isso é muito eficiente, isso é muito rápido, ainda mais num conjunto muito grande. Por outro lado, é uma interface que não tem todos os recursos disponíveis. E além disso, algumas opções avançadas, como ajuste de elementos ou mesmo lógica de programação, não podem ser usadas diretamente por ela. Porém, cabe ressaltar que o Mecânico APDL e o Workbench Mechanical são duas interfaces para um mesmo solver de elementos finitos. São basicamente duas formas de trabalho diferentes para um mesmo programa, para um mesmo código principal de solução. E esse solver utiliza sempre a linguagem APDL. Mesmo quando trabalhamos no Workbench Mechanical, internamente está sendo gerado um programa em APDL que será lido e reconhecido pelo solver. Dessa forma, como as duas interfaces compartilham o mesmo solver e dessa forma compartilham a mesma linguagem de programação, nós conseguimos trocar informações entre elas de diferentes maneiras.